Estamos de volta com o programa Paraíba que dá certo. Hoje falando sobre o mercado informal de trabalho. Quantos brasileiros estão buscando, não é, esse mercado informal, muitos como uma saída. Muitos ficaram desempregados durante a pandemia, buscaram empreender e aí se encontraram aí na informalidade, conseguiram, portanto, continuar sua caminhada na informalidade, sendo aí, então, uma importante porta para muitos negócios, né? Sendo realmente uma importante porta de possibilidades, de oportunidades para nós brasileiros, sem dúvida nenhuma. Isso é uma realidade que a gente observa hoje, inclusive uma realidade que atrai a homens e atrai a mulheres também, muitas mulheres que estão nessa situação, que buscam o seu lugar no mercado, como a Priscila Gomes. Priscila, olha só, gente, tem uma história incrível. Priscila ficou desempregada, diante disso ela passou a fazer salgados para vender de bike. Pois é, ela mesma fazia os salgados e olha só, de tarde ela saía aí às ruas para vender os seus salgados numa bike food. Pois é, a gente vai conhecer a história dessa mulher empreendedora, mãe de família que sustenta seus filhos com esse trabalho aí bonito que a gente vai acompanhar. Veja aí. Olá, meu nome é Priscila Gomes, eu vim do Rio de Janeiro no ano de 2015 com a ideia da Food Bike. No caso, ela surgiu com a necessidade de trabalhar e de sustentar meus filhos. No caso, a Delícias da Pri, ela surgiu no ano de 2018. Antes eu trabalhava de auxiliar de cozinha, de carteira assinada. Costumo atender os públicos na rua, nas lojas, nos salões, atendo todos os tipos de público, tanto ao fitness quanto o mais radical. Trabalho com saladas, com salgado fitness, com doces. É dessa renda que eu tiro 100% do meu sustento. É daqui que eu pago o meu aluguel, que eu faço minha feira, que eu sustento meus filhos. E achei ótima essa oportunidade de trabalho imediato. Gosto de ser meu próprio chefe, de fazer meu próprio horário. E sobre amar, eu amo demais, eu gosto demais de trabalhar na Food Bike. Meus clientes me motivam sempre, todos os dias eu sempre tenho motivações de clientes para continuar trabalhando nesse ramo. E sim, sobre o CNPJ, que eu acho que tem essa pergunta, eu tenho sim muita vontade de formalizar, de ter meus direitos, e já procurei o Sebrae, fui muito bem orientada por eles e desde já eu agradeço muito a oportunidade. Tá então a história de Priscila, que foi em busca do seu sustento, não teve medo, se jogou no empreendedorismo e está conseguindo aí. Parabéns, Priscila. Priscila toda organizada, trabalhando direitinho. Parabéns, Priscila, por estar seguindo aí essa trajetória com muita força de vontade, né, e persistência. Inclusive, gente, Priscila não é a maioria não, viu? A maioria que está no mercado informal ainda é formado por homens. 57% são homens, né, no mercado informal. O homem jovem, né, o adulto jovem, com pouca escolaridade. Ismael, é bem esse o perfil? Infelizmente, sim, Mirna. Tem esse retrato um pouco mais acinzentado da massa de trabalhadores informais no Brasil. É diferente dos empregadores por conta própria, né? Aliás, perdão, os empregadores com a empresa, com o CNPJ, que o IBGE chama assim, nós chamamos empreendedores de forma geral. O IBGE já gosta de chamar de trabalhadores empregadores, né? Já no perfil dos empregadores, você tem um nível de escolaridade um pouco maior, tem nível superior, né? Também jovem, mais ou menos em termos de idade é um pouco parecido. Só que tem um detalhe no informal, ele passa menos tempo no trabalho. O empregador ele passa mais horas, geralmente 40 horas por semana. E quando você vai analisar os números do informal, você vê em torno de 25 a 30 horas por semana. Então, ele tem uma maior flexibilidade para algumas características, ele tem mais liberdade também para fazer seus horários, muitas vezes a inexperiência faz com que ele retorne mais cedo, faz também que ele participe apenas de alguma parcela do mercado e se restringe a algumas atividades
um pouco menos qualificadas. Assim, é um cenário um pouco mais adverso quando você compara com o empregador, né, o que o IBGE chama de empregador. Nós chamamos no Sebrae os empreendedores de forma geral. Então, esse é um cenário bem diferente. E a gente vê que na construção civil os números já se destacam mais. Você vê mais trabalhadores informais na construção civil. Se você vai para Campina Grande e diante, nos municípios menores, as oportunidades informais você vai encontrar mais na construção civil, pela realidade mesmo da própria construção civil, os pequenos pedreiros, os construtores que não, por alguma razão, não conseguem se adequar às exigências do mercado, acabam ficando nessa situação. Agora, Bruno, as leis brasileiras ela acabam protegendo bastante o trabalhador formal, ela é muito mais voltada para o mercado formal. A gente pode também pensar um pouco sobre isso. As políticas públicas do Brasil hoje, elas seriam frágeis para dar apoio aos trabalhadores da informalidade? Elas seriam políticas públicas frágeis, políticas públicas tímidas, quase inexistentes? Como é que a gente pode classificar? Elas precisam evoluir? Como é que... Explica isso para a gente. Mirna, esse é um questionamento fundamental, né? Tanto para as ciências sociais, como para a economia, para as ciências como um todo, né? E por que não dizer para o trabalho? Ismael foi muito incisivo, vou dizer, foi muito cirúrgico nessa relação do perfil que se adequa ao empreendedor, e é claro que ele tem muito a ver com a questão da própria legislação. A política pública no Brasil, ela é deficiente em 3 momentos muito claros e objetivos, né? O primeiro é na consolidação das leis. Então, a gente vê debates, muitas vezes, que não levam em consideração uma análise social mais ampla. Então, a participação de pessoas envolvidas nas construções das leis, normalmente não fazem parte da realidade do Brasil. Então, sempre ficam frações dentro do direito a dever, né, nas legislações que são construídas. O segundo momento é a questão da cronicidade, né? A gente tem um hiato temporal com o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho, hoje, nós já temos empresas 4.0, 5.0, 5G chegando, e a gente ainda está com dificuldade de catalogar tipos de empregos e trabalhos que tem no Brasil há anos e que ainda não foram, né, de certa forma, normatizados ou regulamentados no Brasil. Então, esse ato temporal acaba gerando muito problema de muitos trabalhos e empregos. E isso não é apenas na parte do empreendedorismo da parte privada, eu também falo na parte pública, né? Então, assim, as guardas municipais, agora há pouco tempo que vieram fazer parte do SUSP, né, do Sistema de Segurança Pública. Mas há quantos anos no Brasil temos guardas municipais que já fazem o papel de segurança pública, mas está entrando agora. Então, imagine só quanto tempo as guardas ficaram desabastecidas de legislações que protegessem os seus servidores. E, por fim, essa questão da praticidade, né? Nós ainda somos muito meritocráticos. A gente depende de papéis e documentos e juros e condições para que esse empregador, ou que esse empregado consiga se regulamentar e se regularizar dentro de um trabalho. Quantas vezes, aí eu posso até dar exemplos meus, inclusive, você faz um curso no exterior e aí ele é válido, né, em todo canto, mas eu não posso exercer o trabalho no Brasil, trabalhando aqui, vivenciando aqui, porque não passou por um processo de revalidação, né, no MEC, mas ele é aceito nos Estados Unidos, é aceito na União Europeia. Então, isso acaba trazendo alguns embaraços da questão acadêmica. E, por isso, muita gente não tem acesso a determinados conhecimentos, não dá para fazer uma pós em negócios e assim por diante, por causa da baixa escolaridade, então acabam indo para o meio informal, porque é mais rápido essa questão da troca das moedas. Mas hoje mesmo, o que é que a gente pode resumir? Temos legislações fracas, capengas, né, nesse sentido, caducas em grandes partes, e precisamos readequar a realidade moderna, contemporânea e veloz, né, que o mercado de trabalho e que as pessoas necessitam. Então, acho que é isso que a gente precisa discutir. Precisamos de novas leis, precisamos reconstruir novas leis e precisamos adaptar as leis que hoje existem e que não atendem o mercado de trabalho real do Brasil. Pois é, e como vocês bem colocaram, existem algumas categorias que ainda não têm nem registro no nosso mercado. E eu não sei se, talvez, Bruno, você consiga falar um pouco melhor sobre isso, mas a percepção que eu tenho, conversando com alguns jovens que eu falo adolescentes, né? Adolescentes que nasceram nessa era mais moderna,
que até a atração delas pelas carreiras mais tradicionais é uma atração diferente. Elas não olham para os cursos de administração, direito, economia, medicina, nutrição, como sendo as únicas possibilidades. E se a gente for olhar até de uma maneira macro, seria muito limitado a gente achar que profissões, né, seriam só aquelas que estão na universidade, enfim. Não, hoje eles mesmos estão seguindo carreiras, enfim, diversas carreiras, né? Muitas delas na informalidade. Isso é uma tendência também, né? Uma tendência também. Com certeza, menina. E eu até digo mais, a pandemia, ela acelerou um processo, né? Então, ela não atrapalhou o processo econômico, ela não atrapalhou o processo de trabalho, ela acelerou isso. Então, uma coisa é o que nós temos com relação aos problemas da área de saúde da pandemia, e a outra coisa são os problemas que foram gerados pela questão econômica da área da pandemia. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, por exemplo, na questão educacional. A educação teve que se hibridizar, né? Passar pela modalidade EAD ou até remoto, que é um ensino emergencial, né? E quando a gente estuda e pesquisa sobre essa questão do ensino remoto, emergencial, o que é que faltou? Faltou um design instrucional, faltou um pedagogo digital. Então, nós tínhamos um pedagogo, nós tínhamos um design gráfico, mas que não estavam preparados para trabalhar com o setor da educação. Então, pessoas foram contratadas por universidades, por faculdades, por escolas, por instituições educacionais que não tinham diploma nenhum, mas sabiam montar um site, sabiam montar um ambiente virtual de aprendizagem, que conseguiram colocar aplicativos para funcionar para chamada de alunos, para avaliações. Então, quer dizer, na hora que o mercado precisou, as pessoas que foram captadas para esse trabalho não estavam na formalidade, né? Estavam de Nem forma... sempre tinham um diploma de ensino superior, né? Não, e os que tinham eram formados em coisas que nem existiam aqui, né? Como tecnologias emergentes, né? Essa formação não existe no Brasil, né? Como design de mídias digitais, é uma coisa inovadora. E, então, assim, esse trabalho acaba sendo desenvolvido e a tecnologia exige também essa adaptação. Então, enquanto a legislação e o mercado não conseguem dialogar, esse ato entre o mercado e a legislação transforma os trabalhadores em trabalhadores informais que perdem muitos direitos e garantias que são constitucionais por não se enquadrar dentro dessas duas esferas da sociedade. Pois é, um problema, então, aí, uma equação bem complexa, né? Porque você está lidando ali com diferentes realidades que precisam de suporte, que precisam de apoio, mas pelo que vocês estão falando, uma coisa aí, então, é inquestionável, é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, é uma coisa que vai para frente, que não se pode fechar os olhos, achando, muitas vezes, por preconceito, que seria um trabalho irregular, não é isso, Ismael? Existe uma diferença. O trabalho informal não é nem sempre é um trabalho irregular. Existem diferenças, né? Exatamente. Nem sempre ele está ali clandestino, né? Acredito que o Ministério Público do Trabalho, o pessoal da Justiça do Trabalho, provavelmente tem uma definição mais específica, mais precisa para esse termo. Mas, de uma maneira mais ampla, a gente vê que são fenômenos. A gente vive um momento de transição, como o Bruno bem falou, é uma transição de modelos, né, de relações de trabalho. Nem tudo está... O perfil do trabalhador ele está mudando bastante, a perspectiva de vida, de como ele quer se postar diante do mercado. Muitas vezes ele não procura o vínculo empregatício porque ele não quer, é o estilo de vida dele, ele não faz questão de ter uma carteira assinada, ele quer ter um grau de liberdade, de autonomia maior, escolher quando e como trabalhar, e já tem fenômenos assim, e tem o mercado de freelancer está se expandindo bastante. Se você vê plataformas, marketplace de freelancer, você tem hoje uma plataforma como a Fiverr, né, que é uma plataforma internacional, onde o Bruno, se alguém quiser desenvolver um aplicativo, se alguém quiser uma redação empresarial completa, você solicita, de repente, daqui a 5 minutos, tem um paquistanês que vai fazer aquilo por você.
tem uma neozelandesa que vai fazer um copy, uma peça publicitária para Instagram para você, vai fazer uma edição. Você quer montar um game, você tem um profissional dos Estados Unidos, vai desenvolver para você em 3 dias, é um projeto mais simples. Então os brasileiros também estão conhecendo essas oportunidades e migrando para esses novos padrões. Então, nem sempre são modelos irregulares, mas também há falta esse descompasso entre legislação e realidade do mercado de trabalho. A legislação não acompanha essas transformações, vive um período muito forte de transição, até no empreendedorismo. O microempreendedor individual são definidos por uma seção, um anexo de atividades, um conjunto, uma grande listagem com 440, olha só como ainda está bem restrito, somente 440 tipos de atividades. A gente tem uma luta muito grande, existem alguns lobbies de alguns setores para restringir essas atividades. Você ainda não consegue colocar um desenvolvedor de sistema como microempreendedor, como empreendedor. Essa semana saiu um grande avanço, já vai impactar nesse número, que é o MEI caminhoneiro, né? Muitos deles queriam registrar, prestar serviço, mas a legislação não permitia, não se encaixava na ocupação principal, na atividade econômica principal. Já teve um ganho agora com o MEI caminhoneiro, e o MEI ainda está se adaptando para isso, e também impacta no número de atividades informais, mas nem todas estão clandestinas, né? Mas estão descompassadas, não estão ainda regulamentadas. Ô, Ismael, o Sebrae também ele dá apoio, né, a esses empreendedores também, a essas pessoas. O Sebrae também oferece cursos e orientações a esse respeito. Essa é a palavra, apoio, né? Não ajuda. A gente faz a orientação para os caminhos para que ele possa se regulamentar, para que ele não depende de órgãos. Hoje a burocracia diminuiu bastante, ele pode um portal integrado hoje, muitas vezes em alguns minutos ele pode fazer sua abertura da sua empresa em poucos minutos, sair com seu CNPJ já totalmente registrado. O Sebrae faz essa oferta de consultoria, a maior parte delas com consultorias gratuitas, acessíveis, para que o empreendedor possa entrar no mercado de trabalho, faça seu planejamento, que a gente aconselha que ele prolongue nessa parte de planejamento, para que ele entre realmente no mercado com mais efetividade, de maneira mais assertiva, e demore a se extinguir no mercado, para que ele possa ficar mais sustentável. Então, o Sebrae oferece capacitações, consultorias e orientação técnica de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, de 14 às 18, em todos os canais, inclusive digitais. Obrigada, Ismael, pela sua participação, pela sua colaboração. Muito obrigada, Ismael. Eu que agradeço pela oportunidade e contribuir com esse tema tão importante. Bruno, muito obrigada também pela sua colaboração, pelos seus esclarecimentos importantes, extremamente válidos para a gente compreender, né, essa conjuntura da informalidade, né, abrirmos os nossos olhos para essa realidade que está posta na nossa sociedade e esse movimento que estamos também inseridos. Obrigada, Bruno, pela participação. Eu agradeço, menina, também, de poder contribuir, né? Sempre um prazer. Também conhecer o Ismael aí nesse trabalho que ele tem, que é muito bonito, junto ao Sebrae, né? Apoiando todo mundo. Eu espero que as pessoas façam um bom proveito dessas informações e que consigam, né, realmente se apropriar daquilo que eles fazem tão bem, que é trabalhar, né? Então, o trabalho dignifica o ser humano e isso tem um preço que é um legado, né? E não um valor. É isso mesmo. Pois é, gente, vocês ouviram aí, né? A palavra de Bruno, a palavra de Ismael, e a gente realmente, o brasileiro gosta de trabalhar, o brasileiro sabe trabalhar, então, seja criativo, busque, veja oportunidades, vá para a internet, pesquise, olhe, abra os olhos, veja o que é que as pessoas estão precisando, que você certamente pode encontrar um nicho aí que seja uma oportunidade para você. E, claro, pensar na formalidade, busca o Sebrae, está aí esse parceiro grande do pequeno empreendedor, né, do microempreendedor também. Então, está aí. Existem braços para apoiar. Então, ficam as dicas aí que o programa te deu. Espero que você tenha gostado. Eu adorei aprender com essas pessoas aí especialíssimas e super capacitadas para nos orientar. Um beijo grande para você de casa. Muito obrigada por estar conosco e até a próxima.